Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver um exercício da lista 9 sobre sedimentador. Vai ser o exercício número 1. O exercício diz o seguinte: um lodo biológico proveniente de um tratamento secundário de rejeitos deve ser concentrado de 2.500 até 10.900 miligramas por litro em um decantador contínuo. A vazão de entrada é de 4,5 vezes 10 na 6 litros por dia. Aí o exercício pede: determine a sua área necessária a partir dos dados da tabela e a altura do sedimentador, considerando H1 igual a 0,75 metros. E aqui ele dá os dados de um teste em batelada. Ou seja, o exercício nos dá dados reais de concentrado, né, de consideração inicial e consideração final, de um decantador contínuo, a sua vazão real também, e ele pede para a gente calcular qual seria essa área e essa altura desse decantador. Bom, a gente pode resolver esse exercício pelos dois métodos apresentados na aula. No entanto, eu prefiro resolver pelo segundo método apresentado na aula, que é esse método aqui de Biscaia Júnior, que é a simplificação do método de Kink. Prefiro esse por quê? Porque já é uma simplificação do método anterior, então ele é realmente mais simples também de realizar. Mas fiquem à vontade para utilizar um método que vocês se adaptarem melhor. Então, aqui retirando os dados do exercício, ele nos dá os dados de tempo e altura da interface, ou seja, é aquela altura que a gente começa a visualizar os sólidos ali sedimentando. Pode ver que essa altura vai diminuindo com o tempo. Inicialmente, o sólido está em toda a altura da proveta e esse sólido vai sedimentando, então essa altura vai diminuindo. Então, o que nós temos que fazer primeiramente para utilizar esse método de... Tanto faz os dois métodos. O que a gente tem que fazer primeiramente? Para os dois métodos vai ser esse gráfico necessário ser realizado, que é o gráfico de altura, né, versus o tempo de sedimentação em batelada na proveta. Então, vamos fazer esse gráfico. No eixo X vai ser o tempo, e no eixo Y vai ser a altura. Então, está aqui. Vamos colocar um marcador para ficar mais bonitinho o gráfico. Ok. Agora, nós precisamos calcular essa área do sedimentador. A área do sedimentador, por esse método, é dado por essa equação, onde ele relaciona a vazão de alimentação, o tempo mínimo e a altura inicial do teste de proveta. E esse tempo mínimo também ele é retirado desse gráfico aqui do teste de proveta. Então, o que nós vamos ter que fazer? Para encontrar esse T mínimo, a gente encontra ele a partir da linha do Z mínimo no gráfico. Essa altura mínima ela é calculada por essa equação aqui, que é a concentração inicial vezes a altura inicial no teste de proveta, dividido pela concentração final. E esses dados aqui são os dados desejados no processo, né? E o teste de proveta, ele é realizado até que, com essa concentração inicial, e até atingir essa concentração final também desejada no processo. Então, dessa forma, nós vamos entrar aqui nessa equação. Quem que é a concentração inicial? O exercício nos deu concentração inicial 2.500, concentração final 1.900. E quem que é esse Z0? É a altura inicial do teste de proveta, que quem que é a altura inicial? É a altura do tempo zero, que seria esses 51 centímetros. Dessa forma, nós vamos encontrar aqui esse Z equivalente a 11,69 centímetros. Com isso, nós conseguimos traçar aqui no gráfico
uma linha, né, uma curva aqui no gráfico, com onde no eixo Y nós vamos colocar o Z mínimo e no eixo X ele vai variar para todos os tempos. Então, o Z mínimo no eixo Y ele vai ser sempre o mesmo. Então, dessa forma, nós vamos fazer uma reta aqui paralela ao eixo X. Vamos inserir essa série de dados aqui no gráfico. Então, vamos adicionar uma série, onde no eixo X vai ser todos os tempos, e no eixo Y vai ser esse Z mínimo que a gente encontrou aqui. Ok. Então, quem que vai ser esse tempo mínimo? Esse tempo mínimo, ele vai ser exatamente aqui onde a gente tem essa interseção entre essa linha aqui do T mínimo, do Z mínimo. Quando ela cruza aqui o gráfico, né? A gente vai ter esse Z mínimo, esse T mínimo, desculpa, o T mínimo para o Z mínimo. A gente pode, claro, fazer uma equação, fazer a interseção dela, mas a gente pode obter isso de forma gráfica também, simplesmente vindo aqui, olhando de forma visual qual que seria esse tempo mínimo aqui. Vamos colocar aqui uma escala mais reduzida para a gente conseguir visualizar melhor isso. Então, colocando essa escala mais reduzida, a gente observa que esse tempo mínimo para essa altura mínima é igual a 16 minutos. Então, a gente descobriu que esse tempo mínimo é igual a 16 minutos. Dessa forma, a gente consegue entrar nessa equação aqui e calcular a área necessária para esse sedimentador. Seria a área transversal, seria aquela área circular do sedimentador. Então, a gente vai entrar aqui, né, onde essa vazão é dada no início, a vazão de alimentação, ela é dada igual a 187,5 metros cúbicos por hora. Aí vamos multiplicar pelo T mínimo, que é 16 minutos, convertendo aqui para hora, dividindo por 60. E vamos dividir pelo Z0, que é o 51 centímetros, dividindo por 100 também para passar ele para metros, para a gente poder obter aí essa área da seção transversal em metros quadrados. Vejam que é uma grande área desse sedimentador. Então, essa aqui é uma das respostas que o exercício nos pede. A outra questão é calcular a altura do sedimentador. Lembrando lá da aula, o que é a altura do sedimentador? A altura do sedimentador é a soma das alturas das fases ali da sedimentação. Do H1, que é do líquido clarificado, do H2, que é da região do espessamento, e do H3, que é da região do concentrado. A soma dessas alturas. E essas alturas, elas são dadas por equações empíricas. O H1, o exercício já nos deu, dizendo que é 0,75 metros. O H2, ele é calculado a partir do Z mínimo, do tempo de residência e do tempo mínimo. O Z mínimo e o tempo mínimo nós já encontramos. Agora, nós precisamos encontrar o tempo de residência. O tempo de residência nós vamos encontrar aqui pelo gráfico, né? Esse tempo, ele vai se dar desde o último ponto aqui dessa seção linear da curva, né? Aqui a gente começa a observar que não tem mais comportamento linear. Então, qual que é esse tempo aqui? Ele vai ser aproximadamente aqui 3 minutos, até o final aqui desse comportamento, quando começa esse comportamento de que já atingiu o final do processo. Aqui pode ter diferentes interpretações, né? Pode ter gente que vai considerar esse ponto aqui como sendo esse final do processo, né? Na verdade, quando a gente já tem essa concentração máxima aqui obtida, tem gente que pode considerar esse ponto. Como que a gente sabe isso daqui? Na verdade, esse ponto que a gente vai pegar é quando essa curva ela começa a ter essa característica de se formar paralela ao eixo X, né?
tanto esse ponto como esse ponto aqui, eles são aceitáveis de ser considerado, tá bom? Então, se for pego esse último ponto, se for pego esse ponto aqui, eles são aceitáveis. Se a gente tivesse mais dados aqui dessa operação embatelada, a gente ia conseguir observar bem que agora aqui essa linha aqui ia ficar constante, né? Então, a gente ia conseguir observar melhor esse comportamento. Mas, nesse caso aqui, pegando esse ponto aqui de 20 minutos ou esse ponto aqui de 25 minutos, ambos são aceitáveis. Aqui, para fim de resolução, eu vou pegar esse ponto de 20 minutos, que é quando a gente já começa a observar essa característica, né, do processo. Que ele já entrou ali nessa fase, vamos dizer, de equilíbrio, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? O tempo de residência, ele vai ser exatamente esse intervalo aqui, entre essa diferença do 20 e o 3 minutos ali, né? Esse daqui, ele é o T mínimo que a gente encontrou, certo? Aqui. Esse aqui é o T mínimo. Beleza. E esse intervalo aqui é o tempo de residência. Então, vamos colocar aqui na equação, né? O tempo de residência, pelo que nós observamos graficamente ali, ele é a diferença entre os 20 minutos e os 3 minutos, é aquele intervalo, né? Dessa forma, nós vamos encontrar que o tempo de residência, ele é igual a 17 minutos. Colocando todos os dados aqui na equação, nós conseguimos obter aqui esse valor de H2. Como os tempos, eles estão, os dois, tanto de residência como o T mínimo, eles estão em minutos, a gente não precisa convertê-los, né? Porque as suas unidades vão se anular. Já o Z mínimo foi convertido aqui para metros, dividindo ele por 100, mas poderia ser obtido em centímetros também essa altura, não tem problema nenhum. Então, a gente utilizou aqui o T mínimo e o Z mínimo. Dessa forma, chegamos a um valor de 0,16 metros para o H2. E o H3 vai depender do diâmetro do decantador. E o diâmetro do decantador é obtido a partir da área da seção transversal ali do decantador. Dessa forma, como a gente já tem essa área da seção transversal, isolando isso daqui, a gente consegue calcular esse diâmetro do decantador. Então, a gente vai utilizar essa área que nós já obtivemos aqui na questão anterior. E chegamos que o diâmetro desse decantador vai ser igual a 11,2 metros. E agora, para obter esse H3, simplesmente fazemos a multiplicação desse fator de 0,073 por esse diâmetro. Lembrando que esse diâmetro aqui, ele tem que estar em metro, porque essa equação é uma equação empírica e esse fator foi calculado para esse diâmetro estando em metros, né? Então, a gente obtém aqui o valor do H3 igual a 0,82 metros. E o H total, ou seja, a altura total do decantador, vai ser a soma das diferentes alturas, do H1, do H2 e do H3. Dessa forma, nós chegamos que a altura total desse decantador vai ser igual a 1,73 metros. Bom, pessoal, espero que tenha ficado mais clara essa parte do cálculo de dimensionamento, decantador, sedimentador. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.